Olá, o Jornal da Unifra Especial de Férias está no ar e destaca para você: há quanto tempo o Brasil tem estatísticas desfavoráveis quando o assunto são os direitos humanos na educação, os problemas ambientais que a tecnologia pode causar, uma vida dedicada aos palcos materializada em um DVD e ainda a arte e a linguagem expressadas em um desenho. Conheça o trabalho do cartunista Paulo Chagas. Na edição anterior do Jornal da Unifra, nós mostramos a história do Tiago, que tem 19 anos e que mora em Santa Maria e sequer sabe ler e escrever. Hoje você vai ver qual o maior sonho do Tiago e há quanto tempo o país tem estatísticas desfavoráveis quando o assunto são os direitos humanos na educação. Criada em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento histórico para garantir um padrão de conquistas aos povos e às nações. Ela tem 30 artigos, onde a humanidade reconhece o compromisso de igualdade entre as pessoas. Mas, na prática, é como se o documento não existisse, já que o direito de saber ler e escrever nem sempre é uma certeza. Basta conhecer a história do Tiago, que tem 19 anos, e só consegue desenhar o próprio nome. Eu gosto de estudar, mas eu não aperto nada. Vidas semelhantes à do Tiago eram comuns no Brasil até os anos 50. Foi só a partir da segunda metade do século passado que conseguimos diminuir o analfabetismo e pouco mais de meia década que atingimos índices menores que 10% na nossa população. Aqui no estado, o analfabetismo atingia pouco mais de 6% da população em 2013. Se tu conseguisse aprender a ler e escrever, o que tu gostaria de ser? Soldado. Por quê? Para servir nosso país, pegar um serviço decente, ajudar a mãe, minha família. Enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, a gente faz o enfrentamento, como eu coloquei, a todas as questões que são pontuais, que cabe a nós, como legisladores, encaminhar até o Executivo, dar resolutividade. No que passa mais é a questão de regimento, questão orçamentária. Nós ficamos amarrados, de fato, por mais que você tenha uma reforma do regimento, tu não tem como colocar questões que é de poder legislativo na esfera governamental. Eu também quis estudar. Por que tu queria estudar? Olha, apertei, mas eu não consigo. O governo, o poder público, ele tem instrumentos e políticas públicas. A grande questão é cada vez munir mais o cidadão de esclarecimento de onde buscar isso. E tu queria ser um soldado, então? Aham. Um soldado do exército? É. Mas não para ir pra guerra? Não. Só para ajudar o país? É. E como é que tu acha que um soldado ajuda o país? Ajuda se vai, ajuda os outros. Amanhã, os números do analfabetismo no estado e a comparação entre Santa Maria e outras cidades gaúchas. O maior avanço do fim do século XX e início do século XXI, com certeza, é a tecnologia. Mas junto com a modernidade dos aparelhos surge também um problema, o acúmulo de lixo eletrônico. Este assunto é uma preocupação mundial. O lixo eletrônico pode causar danos à natureza, além de ser altamente perigoso à saúde humana. Hoje vamos mostrar os problemas ambientais que a tecnologia pode causar. Você já reparou quantos objetos eletrônicos tem na sua casa? E a quantidade desses objetos que você acumula e nem usa mais? Geralmente, quando tem um objeto eletrônico, eu procuro que não está sendo mais utilizado, procurar um local de descarte para ter um descarte adequado. Os objetos eletrônicos que eu guardo são celulares, porque até o momento não tive a informação aonde eles poderiam ser descartados. Se você ainda não descarta o lixo eletrônico, fique atento. O acúmulo deles é altamente nocivo ao ecossistema. Só para se ter uma ideia, o Brasil já produz 1 milhão de toneladas de lixo eletrônico a cada ano. No mundo todo, essa quantidade é praticamente 50 vezes maior. Lixo é assunto sério. Além do lixo nosso de cada dia, como resta alimentos e papéis, o lixo eletrônico também deve ser descartado com consciência sustentável. Além de causar danos à natureza, os compostos químicos presentes no lixo eletrônico prejudicam a saúde. Quando entram em contato com o organismo, eles podem causar até câncer.
O lixo eletrônico ele é composto de inúmeros metais, inclusive metais pesados. Esses metais, então, quando inalados ou absorvidos até pela própria manipulação, eles podem se ligar às biomoléculas, né, da célula, como lipídios, proteínas e inclusive o DNA, causando mutações a nível de DNA, levando até um processo carcinogênico, né? Na verdade, o desenvolvimento de um câncer. Para incentivar o descarte desses materiais, o Centro Universitário Franciscano realiza a campanha Pra Que Tanto Lixo? Ela acontece até esta quarta-feira, 3 de junho. Os materiais recolhidos nos pontos de coleta distribuídos nos estacionamentos dos conjuntos 1 e 3 serão encaminhados a postos autorizados de reciclagem em Santa Maria. Nós já temos um convênio firmado com a empresa de Santa Maria e eles recebem esse material, selecionam e dão o destino que deve, né? Você sabe mais ou menos que quantia de lixo eletrônico chega na instituição nessas campanhas? Geralmente 100, 200 computadores, 50 ou mais TVs de tubo. O que fazer então, professora, com lixo eletrônico que está em casa? Descartar corretamente, então levar a um posto de coleta onde esse destino então seja feito corretamente, tá? Não guardar esse material em casa. Amanhã o Jornal da Unifra fala da importância da preservação das árvores e como elas influenciam no bem-estar das pessoas. A seguir, você tem saudade da época dos cinemas de calçada? Nós vamos mostrar como eles eram importantes polos culturais aqui do estado. Há 60 anos, o Centro Universitário Franciscano foi a instituição pioneira a implementar o ensino superior em Santa Maria e na região central do estado, com as licenciaturas e a formação de enfermeiros. Hoje, oferece 33 cursos de graduação, além dos cursos de especialização, mestrado e doutorado, se tornando referência na formação de profissionais de qualidade para o mercado de trabalho, transformando sonhos em oportunidade. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Você tem saudades da época do cinema de calçada? Pois nós vamos mostrar como eles eram importantes polos culturais aqui do estado. Mesmo não existindo mais em Santa Maria, ainda assim as lembranças que eles deixaram permanecem. Há até quem afirme ser impossível falar sobre a história da cidade sem mencionar locais tradicionais que levavam a sétima arte ao público. A fotografia é de 10 de julho de 1979. Um grupo de admiradores da arte cinematográfica se despede do Cinema Imperial, na última sessão, após 44 anos de história. Entre os amigos está o empresário Guido Isaia, um dos diretores de uma rede de lojas de calçados de Santa Maria. Ficou meio nostálgico, assim, porque a gente sabia que dali para frente daquele dia, jamais teríamos um Cinema Imperial, né? E por força depois da sorte e do destino, nós comprando prédios, acabamos comprando prédios do cinema. Então aqui dentro tem muitas alegrias. Às vezes eu mexo até com o pessoal daqui, que eu venho aqui de vez em quando fora de hora, e eu fico sentado aqui e diz, olha, lá de vez em quando eu vejo corrida de cavalo, vejo barulho, mocinho correndo atrás de bandido. Então conto aquelas histórias todas que eu tinha na época. O Cine Imperial foi inaugurado em 26 de junho de 1935, na segunda quadra da Bozano. No local, além das sessões de cinema, também eram realizadas apresentações de teatro, ópera e até mesmo formaturas. E lá foi a primeira vez que eu assisti um espetáculo de teatro, da Escola de Teatro Leopoldo Frois, que o Edmundo Cardoso tinha aqui em Santa Maria. O meu pai fazia parte da escola e eu me lembro que a primeira vez que eu pisei num palco, eu pisei pelas coxias. Então eu entrei por trás, ele abriu a cortina, eu desci para ir à plateia. Então era um cinema que funcionava como teatro também, apesar de não ter estrutura nenhuma, não tinha camarins, não tinha nada, né? Os atores não tinham espaço para se trocar, mas enfim, era o único palco da cidade. E ali eu assisti muitos espetáculos de gabarito que vinham a Santa Maria. As antigas salas de cinema eram caracterizadas pelo amplo espaço. Aqui nesse prédio, por exemplo, onde funcionava o Cinema Independência, a capacidade era de 2.000 lugares. E eram ambientes como estes que os frequentadores afirmam ter vivido os melhores momentos da juventude.
O Cinema Independência abriu as portas em 15 de agosto de 1922, na Praça Saldanha Marinho, permanecendo em atividade até o ano de 1995. No início dos anos 50, o prédio foi reformado com o objetivo de transformar a estrutura em um espaço mais moderno. Hoje funciona no local um shopping popular. O empresário Glênio, que frequentava o cinema, recorda como foi o primeiro contato com a sétima arte. Então assistimos o filme, eu acho que era um longa-metragem, e eu saí do cinema me achando. E comentei com o meu amigo que veio de Porto Alegre, já era mais instruído, enfim. Um dos atores era o Dean Martin, e eu me achando, né, o cara que foi no cinema, falei para ele: ô Ivan, pô, o Dean Martin trabalha muito bem, né? E ele, que Dean Martin, Pacheco? É Dean Martin. Bom, aquilo me marcou tanto que a partir daquilo ali eu passei a observar os filmes por uma outra ótica, assim, porque eu fui ao cinema deslumbrado, não sabia nem o que estava acontecendo, eu estava maluco com aquela novidade. Lúcia, esposa de Glênio, também guarda boas lembranças dos cinemas de calçada, entre elas a do famoso flerte. O grande acontecimento era a fila para o Cinema Glória, que geralmente quando a gente chegávamos provavelmente 15 para as 8 por aí, 7h30, já tinha uma fila enorme lá da bilheteria até lá em cima, até perto da praça. E sempre uma das meninas dizia: vai na frente, vai lá ver se ele tá lá. Então a história era descer toda a fila morrendo de vergonha. A gente até já usava um saltinho quase caindo, descia olhando meio torto, porque Deus o livre olhar muito, a gente não podia encarar, né? Descíamos até a bilheteria só para disfarçar aquela coisa bem de menina boba. Aí a gente subia, ou era eu, ou era outra, e chegava lá: ele tá lá na fila. O Cine Glória funcionava na rua Doutor Bozano. Foi inaugurado em 11 de agosto de 1959 e permaneceu aberto até o ano de 1997. Ao lado do prédio existe hoje o Ponto de Cinema, bar que foi inspirado na sétima arte. A atual proprietária do estabelecimento foi também funcionária do cinema. Era ótimo trabalhar aqui porque a gente gostava do que fazia, eu gosto de trabalhar. E gostava do que eu fazia, trabalhava com a parte pessoal, tinha uma flexibilidade boa no horário, podia ver filme a hora que quisesse, eu, amigos, a gente ganhava bastante convite para o cinema. Então, às vezes fugia no horário de serviço, espiar um pouquinho no filme, um dia, um pouquinho no outro. Cinema é cultura, é entretenimento, então ficava uma coisa bem boa de fazer. Os cinemas de calçada não existem mais, mas é impossível passar nas ruas onde eles existiram e não recordar. São histórias que se confundem com a trajetória dos moradores e da cidade de Santa Maria. E ambos ali em torno da Praça do Calçadão, né? A antiga primeira quadra da Doutor Bozano, então a cidade toda girava ali em torno. Então ir ao cinema realmente era uma convenção social. A gente se encontrava, ia para o cinema e comia balachita, né? Então o cinema tinha gosto, né? Tinha sabor, tinha cheiro, né? Tinha áudio, tinha filmes. O mais importante é isso, assim, a minha formação cinematográfica eu devo aos cinemas de calçada aqui de Santa Maria, sobretudo Independência e Glória. Quando não tinha um, tinha no outro. A seguir, uma vida dedicada aos palcos, materializada em um DVD e ainda a arte e a linguagem expressadas por meio de desenhos. Você vai conhecer o trabalho do cartunista Paulo Chagas. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Uma vida nos palcos materializada em DVD. Após quase 4 décadas dedicadas à arte, Beto Pires gravou o primeiro trabalho com músicas autorais e outras que lhe ajudaram a ser um dos artistas mais admirados no interior do estado.
não foi uma preparação qualquer. Não era apenas mais um show. Depois de muitos pedidos de fãs, admiradores, familiares, finalmente Beto Pires resolveu registrar o trabalho no palco que mescla música e humor. O show foi em grande estilo, no Teatro 3 de Maio. Teve músicas interpretadas por Beto Pires ao longo da carreira. E também algumas canções compostas pelo músico. O show teve direito a participações especiais, como a do músico e amigo de estrada Kiko Lemos. Talvez eu pediria mais uma salva de palmas ao Kiko Lemos. E o humorista Jair Kobe, o guri de Uruguaiana. Deixa eu ver se tá gravado aqui a tua mensagem. Mas que sebo! Isso aqui não tem nem memória, isso aqui tem uma vaga lembrança. Rapaz do céu, que ela tem antena, Sheila, aqui, ó. É antena, é Wi-Fi. Tu tem que apontar sempre pra Alegrete. Aí pega a conexão. Che, eu fiquei muito feliz com o convite do Beto e, na verdade, eu estou retribuindo uma gentileza dele, né, Che? Sempre que ele pode, ele participa do meu show. Este ano, no Teatro São Pedro, ele participou 3 vezes, Che. Ele foi a Porto Alegre participar do Teatro São Pedro em 3 eventos lá do Guri de Uruguaiana. Então, como é que eu vou deixar? E ainda mais nesse teatro aqui da Dona Ruth, aqui o Teatro 13 de Maio, que tem tantas boas lembranças aqui, né? Olha, eu acho que nos surpreendeu, né? O Beto é como um irmão para mim e aprendi muito com ele, continuamos aprendendo e foi um show muito improvisado, mas foi um improviso que deu muito certo. Eu me surpreendi também, achei muito legal. Outra participação especial e de muita emoção para Beto Pires foi a de Juliana Pires, filha do músico que segue a carreira do pai. Foi uma realização muito grande porque ele pôde mostrar algumas composições dele, né? E para nós é sempre um prazer maravilhoso. Eu suspeito para falar porque ele é meu pai, mas eu amo muito ele, amo muito as músicas dele e ele merece. Você se espelha nele para seguir a carreira? Ah, com certeza. Com certeza. Não sei se eu vou chegar nesse nível que ele tá, né? Mas a música, eu tenho paixão pela música, isso que é o mais importante. Tem que agradecer a Deus, tem que agradecer a esse público que veio, aos meus amigos que vieram, aos conhecidos, aos desconhecidos, aos meus familiares. E as pessoas usaram da emoção, usaram da música, usaram do riso. Então eu sou um privilegiado e agradeço cada momento que eu passei em cima daquele palco. Baita, showzaço. Beto é gente finíssima. Valeu a pena? Valeu a pena, valeu maravilhoso. A pena. Valeu, Lavamos a alma. Baita show. Só uma palavra, show. Se o público saiu satisfeito, imagina a estrela da noite. Embora eu esteja há anos trabalhando com esse tipo de trabalho, sabe, eu não tinha tido uma emoção tão grande, tão particular quanto eu tive hoje. Hoje foi uma das melhores noites da minha vida artisticamente falando e eu acho que essas são as palavras que eu posso dizer. Meu monumento, estradas e trilhos, minha saudade, este tempo que vai. Este cerrito, esses montes me guardam, ainda guardam, se um dia eu voltar pra ti. Paulo Chagas é o nosso convidado do Espaço Cultural desta semana aqui no Jornal da Unifra. Ele recebeu a nossa equipe em seu estúdio e falou sobre rock, história em quadrinhos e também sobre o trabalho que vai suceder ao livro Coisa de Amador, de 2011. Confere aí. Guitarras e nanquim. Esse é a base do trabalho do Paulo Chagas, que é diagramador do Diário de Santa Maria e quadrinista nas horas vagas, né, Chagas? Horas vagas. Chagas, a música tá sempre bastante presente no teu trabalho, né? A prova disso é o Pomada Elétrica, que é o teu fanzine, e virou teu blog, e depois deu origem ao
Coisa de Amador, né? Que, entre outras histórias, conta casos de algumas bandas de rock, né, cara? Algumas bandas fictícias, mas apoiadas em histórias que já aconteceram. Assim. O quanto da influência do rock and roll tem no teu trabalho, cara? É que eu gosto de música, né? Eu gosto muito de música. Não vou dizer que eu sou um músico frustrado, porque eu não sou músico. Eu acho um grande tema para falar, para contar, né? Histórias de bandas, a vida de músico. Chagas, hoje os quadrinhos vivem uma forma, de certa forma, um pouco especial, né? Tem muito filme sendo produzido com um pé lá nas histórias em quadrinhos, né, cara? Tu acha que isso é bacana pro pessoal mais novo, que ainda não teve contato com os quadrinhos? Por exemplo, saiu os Vingadores, de repente o molequinho lá assistiu Vingadores, e de onde é que saiu isso aí? Vamos descobrir. Pode ser, eu acho que o momento tá bom pro grande estúdio, pra Marvel, por exemplo. Acho que o momento tá ótimo pra Marvel. Mas pros quadrinhos, de um modo geral, eu não sei se... Eu acho assim, ó, eu acho que tem muito... Aquilo que a gente estava conversando antes. Tem uma oferta... Tá muito fácil mostrar quadrinho hoje em dia. Né? Tu tem a internet, é o mesmo problema que a música está enfrentando, né? Tem muita música sendo ofertada, muita banda, muita gente tocando e ninguém está ganhando dinheiro com música. Tem quadrinho pra caramba, tu abre a internet, eu sigo um monte de quadrinista em rede social, em blog e tal. Mas eu vejo esses caras passando trabalho, sabe? Eu acho difícil pagar conta da luz ofertando trabalho, botando trabalho na vitrine, na internet e sem ter um retorno, sabe? Comentou comigo que tá preparando outro livro, né? Isso. Como é que tá mais ou menos a formatação dele agora? Esse livro, essa história, esse aqui é o rascunho dele. Ele é uma história completa, né? Eu tô com um esboço de umas 30 páginas, mais ou menos, mais de 30 páginas esboçadas. Eu imagino que deve ir a mais de 120 páginas, pelo menos. Eu tô com um terço da história contado. Quando eu começo a botar na ponta do papel o gasto que eu vou ter, o trabalho que eu tenho, de chegar em casa depois de um dia de trabalho e ter que ralar. Pô, história em quadrinho é um negócio que dá muito trabalho, cara. Não é só chegar e desenhar. Né? É que desenhar é uma trabalheira, tá entendendo? É gostoso, mas as pessoas brincam aí desenhando, te pagam pra desenhar, mas é trabalho, cara. Pra gente finalizar, uma pergunta que é meio pertinente até pra quem gosta de quadrinhos. Batman ou Superman? Batman, sempre, né, cara? Superman é coxinha. É isso aí, então. Obrigado, Chagas, por nos receber aqui no teu QG. E até a próxima semana com mais um Momento Cultural aqui do Jornal da Unifra. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do Paulo Chagas, pode acessar o blog pomadaelétrica.blogspot.com ou a galeria dele no endereço flick.com/Paulo Chagas. O Jornal da Unifra fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Aproveite e acessa lá. Um grande abraço a todos.